Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. Eu já vou falar aqui de uma banda britânica da década de 90 que se separou no finalzinho da década de 90, em setembro de 1999. Depois voltou, vou falar mais sobre isso, mas a fase que importa mesmo é a primeira encarnação que a banda teve, que rendeu dois discos, dois ótimos discos. Apesar de não ser uma banda unanimidade entre a crítica, tem críticos que simplesmente odeiam essa banda, mas tem outros que são bastante entusiastas dela. Essa banda é o Kula Shaker, surgida aí por volta de 93, 94, mais ou menos. O núcleo da banda é o guitarrista, vocalista e principal compositor, o Crispian Mills, e o baixista Alonzo Bevan. E os dois se conheceram em 1988 e fundaram uma banda chamada Object of Desire. E essa banda teve várias formações. Numa delas, o terceiro integrante do Kula Shaker se juntou a ela, que foi o baterista Paul Winterhart. E depois essa banda acabou se dispersando, acabou terminando, e o Crispian Mills ele fez uma peregrinação na Índia, fez um retiro espiritual na Índia, e isso foi decisivo para a vida dele e para a carreira musical também. Depois, quando ele voltou, ele remontou aí outra banda junto com os outros dois, mas em vez de Objects of Desire, eles já se chamavam The Case. E quando eles ainda se chamavam The Case, entrou aí o quarto integrante e que fechou a formação clássica do que viria a ser o Kula Shaker, o tecladista Jay Darlington. E eles mudaram, se não me engano, acho que em 95. Eles passaram a se chamar Kula Shaker, 94 a 95. Também por forte influência da Índia. É um avatar indiano esse nome. Deriva de, na verdade. Não é exatamente o nome de um rei indiano, mas deriva dele. Em 1996 veio aí o primeiro álbum. Antes foi precedido por singles, mas o álbum mesmo, esse aqui, K, que chegou ao primeiro lugar nas paradas britânicas, diga-se de passagem. Ele foi meio que incluído à força no movimento Britpop, mas tem muito pouco a ver com Oasis, com Blur ou Supergrass, muito pouca coisa. Então aqui na capa já denuncia o apreço que eles tinham pela cultura indiana. E isso era uma coisa nada cool na década de 90. As décadas de 60 e 70 sim foram recheadas de bandas com influência de música indiana, mas a partir do punk aí era considerado até alvo de chacota quem se interessasse por música indiana, que eu acho um absurdo até hoje. Isso se prolongou aí por toda a década de 80 e boa parte da década de 90, então o Kula Shaker dividiu opiniões. Tinha gente que detestava o som mais retrô e que reverenciava pessoas que o movimento punk abominava, como é o caso do Jerry Garcia, até mesmo George Harrison. Mas outros celebraram até que enfim está havendo uma reabilitação dos sons indianos e de instrumentos como cítara, tabla, tambura, que eu gosto muito. Mas aqui não se resume a música indiana. Você tem rocks bem agitados e bem octanados, como é o caso da faixa de abertura, Hey Dude. Uma grande faixa de rock. Também temos outras aqui, como Grateful When You're Dead, Jerry Was There, são duas músicas em uma. Uma óbvia homenagem ao guitarrista Jerry Garcia, do Grateful Dead, que tinha morrido em 95. E também temos até momentos um pouco mais pop, menos pesados, bem feito para tocar em rádio mesmo, que é o caso de Start All Over. Mas é evidente que o filé aqui fica com as músicas de influência indiana. Começa com Temple of Everlasting Love, que já emenda com Govinda,
Govinda também é simplesmente maravilhosa. É cantada toda em sânscrito, antiga língua indiana, que hoje não é mais falada, mas é a língua que Buda falava, inclusive. Então é uma língua sagrada tanto para o hinduísmo quanto para o budismo. Então aqui temos Govinda e Tattva. A maior parte dela é cantada em sânscrito também. Só o refrão que é em inglês mesmo. Então, e também temos um instrumental também muito influenciado pela música indiana, que é Sleeping Diva. Então aqui temos grandes canções. Outra também, uma mais roqueira, 303. Então aqui, um álbum que merecia ter saído naquela época. É um álbum que precisava ter saído naquela época, justamente para botar em xeque aquelas convicções de que música indiana é coisa de lesado, é coisa de hippie. Não, aqui eles conseguiram atualizar, de certa maneira, as influências de música indiana no rock. Para mim esse álbum é fundamental nesse aspecto. E em 1997 eles lançaram um single que infelizmente não consta aqui, nem nesse álbum, nem no segundo, que é uma cover do Deep Purple. Na verdade, Deep Purple também a música não foi composta pela banda, mas ficou famosa no mundo inteiro graças ao Deep Purple, que é Rush, música do Joe South, que fez parte do álbum de estreia do Deep Purple, que nem tinha o Ian Gillan nos vocais ainda, era com o Rod Evans, que é do Shades of Deep Purple. E a versão aqui do Kula Shaker é Arrasa Quarteirão, excelente. O que eu também gostaria de dizer aqui é que os músicos são excelentes, todos os músicos são excelentes. E o Crispin Mills é um compositor assim diferenciado, sem dúvida. O problema é que ele acabou dando umas declarações infelizes que foram tiradas do contexto, diga-se de passagem. E com isso acabou criando uma má vontade incrível com relação à banda. Ele tentou explicar que a suástica já era usada, a suástica que foi depois surrupiada pelos nazistas, já era usada na Índia, era um símbolo do hinduísmo, era um símbolo hindu. Isso é verdade mesmo. Só porque ele falou o termo suástica, o pessoal já associou com apologia ao nazismo. Não, nada a ver. E o que não ajudou em nada a banda foi que descobriram que quando eles ainda eram Objects of Desire, lá em 1993, eles tocaram numa conferência, num congresso que seja, algo assim, chamado Global Deception, que reunia aquele pessoal de teorias da conspiração. Como tem hoje terraplanista, coisa do tipo, eles tocaram numa conferência que reunia esse tipo de gente. Então, mais má vontade ainda com a banda. O Crispin Mills falou que ele não negou que o Objects of Desire tocou nessa conferência mesmo, mas ele não entendia na época o significado daquilo. E no caso da polêmica sobre a suástica, ele deixou claro que ele rejeita o nazismo de todas as formas possíveis, acha que foi tenebroso, como toda pessoa equilibrada deve achar, certo? Então a coisa acabou meio que morrendo por aí, mas isso pesou na popularidade da banda. Tanto que o segundo álbum, que veio só em 1999, 3 anos após a estreia, não teve o mesmo êxito comercial, mas é tão bom quanto. Eu até gosto mais desse segundo, que é o Peasants, Pigs and Astronauts. Uma belíssima capa. E aqui você tem, enquanto que no primeiro álbum você tinha mais influência aí de rock sessentista, da década mais psicodélica, da década de 60, aqui a coisa fica mais para a década de 70. Você tem músicas fortemente influenciadas por rock progressivo mesmo. Como é o caso, por exemplo, de 108 Battles of the Mind, que é claramente inspirada no Yes. Isso é perceptível logo de cara.
Também temos Mystical Machine Gun, que também, para mim, lembra um pouco até Iron Butterfly, uma pegada um pouco mais progressiva. Também temos algo um pouco mais pop, como é Shower Your Love, que lembra até o George Harrison, tanto que o George Harrison era fã da banda, não por acaso, né? Também temos Sound of Drums, uma música também com uma pegada mais oriental, com música indiana. E temos outra música cantada em sânscrito, que na verdade não é cantada por nenhum membro da banda, e sim por uma cantora indiana, que é Hare Hare Hare, que eu acho que é um momento mágico aqui do álbum também, muito bonito de se ouvir. É uma bela mistura de música indiana com rock também, com uma guitarra estridente. E para mim, a grande canção de toda a carreira do Kula Shaker, Golden Avatar. Essa música é de explodir a mente de qualquer um. Um instrumental delirante, um vocal poderoso aqui do Crispian Mills. É uma música perfeita. É uma música para quem gosta de rock aí, sessentista e setentista, atualizado para a década de 90. Tem tudo para gostar dessa música aqui, que é simplesmente sublime. Também mais uma música também que encerra aqui, que demonstra toda a influência indiana, Namami Nanda Nandana. Também cantada em sânscrito igualmente. Infelizmente, esse álbum aqui foi lançado em março de 1999. E em setembro, a banda decide se separar. O último show deles foi na Holanda em agosto de 1999. E a banda tinha deixado ainda tinha feito algumas versões que ou apareceram em singles ou foram lançadas posteriormente. Por exemplo, é o caso de Hurry on Sundown, a música que abre o álbum de estreia do Rockwind, lá em 1970. E também Ballad of a Thin Man, do Bob Dylan, que foi lançado numa coletânea lançada em 2002. E em 2005, 2006 mais ou menos, daí o Kula Shaker resolve voltar, só que sem o tecladista Jay Darlington. Então eles chamam outro tecladista, o Harry Broadbent, e lançam um álbum em 2007 chamado Folk Scene, que eu ouvi e eu achei que não me pareceu que eles estavam ali pelo prazer de voltar a tocar juntos, mas foi algo mais de ordem financeira mesmo. Tá certo que depois disso, depois que eles voltaram, o Kula Shaker lançou 3 álbuns, apesar que bem espaçados. Um é de 2007, o Folk Scene, depois veio um em 2014, 2017 ou 2018, não lembro direito. Mas pelo que eu ouvi do Folk Scene já não me deu muita vontade de conhecer os dois seguintes. Em todo caso, o Kula Shaker promete um álbum agora para 2022, um álbum duplo segundo eles. Vamos ver se sai mesmo. E eu lembro a vocês, toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!